do ponto de vista da população, da produção, houve um grande impulso da região centro-sul e do sul do país. O centro-sul basicamente por causa do café e o sul por causa da instalação da pequena propriedade, que foi uma coisa muito característica do Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Desde o século XIX, aí por volta de 1870, começou um fenômeno que nós chamamos de imigração em massa para o Brasil. Esse movimento teve uma parte concentrada no sul, onde já havia uma velha imigração alemã, sendo que agora vieram principalmente colonos italianos. A outra parte foi concentrada ou estabelecida na região centro-sul do país, especialmente em São Paulo. Por que essa imigração? Na Europa existiam condições de pobreza que levavam as pessoas a quererem, como se dizia na época, fazer a América. Isso de um lado. Do outro lado, porque os fazendeiros de café necessitavam de mão de obra com o fim da escravidão. Então foi feito um esquema para atrair imigrantes da Europa, especialmente para as fazendas de café em São Paulo. Os imigrantes que vieram para o Brasil em grande número foram os principais responsáveis pela introdução no Brasil de uma série de ideias que a gente genericamente pode chamar de ideias socialistas. Dentre essas ideias, talvez a ideia mais importante no caso brasileiro foi a dos anarquistas. Os anarquistas representaram realmente um pequeno grupo, mas um grupo influente nos meios operários, especialmente o anarquismo brasileiro, que era o anarco-sindicalismo. Ele pretendia reforçar o papel do sindicato, transformar o sindicato em um órgão revolucionário e fazer, através da ação dos sindicatos, uma revolução social no Brasil. Mas é preciso lembrar que entre essas pretensões e a realidade do país, existia uma distância muito grande. Então, os anarquistas, na realidade, foram defensores de direitos dos trabalhadores. 8 horas de trabalho, igualdade de salário para as mulheres e os homens, coisas desse tipo que eram muito importantes, estavam próximas da realidade e, ao mesmo tempo, não tinham nada de revolucionários. Os anarquistas não trouxeram soluções, ganhos efetivos para os trabalhadores, não conseguiram isso. E, por outro lado, instalou a Revolução Russa em 1917, a chamada Revolução Bolchevique, movimento que era adversário dos anarquistas na medida em que ele dava muita importância a um socialismo de Estado. No Brasil, isso deu origem à formação do Partido Comunista do Brasil em 1922. Durante o século XIX, a nova política imigratória no Brasil definiu-se como uma tendência para o branqueamento da sua população. A primeira iniciativa para localizar imigrantes europeus no Paraná ocorreu em 1829, quando o Barão de Antonina conseguiu autorização da corte para localizar às margens do Rio Negro, no caminho de tropas que fazia a ligação de São Paulo ao Rio Grande do Sul, um núcleo de imigrantes alemães. Após estes fracassos iniciais, o presidente Adolfo Lamenha Lins assumiu o governo do Paraná em 1875 e fez do problema imigratório uma meta de sua administração. Visitou a colônia de Assungui de imigrantes alemães, vindos espontaneamente de Joinville, que fixaram-se em torno de Curitiba, e chegou à conclusão de que as colônias não podiam ficar longe dos grandes centros consumidores, e que era imprescindível a ligação dessas colônias por estradas carroçáveis, além, é claro, de informar o imigrante com a verdade sobre a nova pátria, em exageradas promessas. A partir dessa premissa, foi criado ao redor de Curitiba, o primeiro Cinturão Verde, organizado por imigrantes, em sua maioria poloneses, no Brasil,
Em consequência, até meados do século XX, Curitiba não sofreu mais crises de abastecimento e, em consequência, surgiram na periferia da cidade de Curitiba as colônias de Santa Cândida, Orleans, Santo Inácio, Riviere, Dom Augusto, Dom Pedro, Lamenha e Tomás Coelho. Em 1877, Lamenha Lins havia deixado o governo da província e suas ideias sobre imigração foram deixadas de lado. Nesse momento, chegou ao Brasil uma leva de imigrantes russos-alemães que ocuparam os Campos Gerais nos municípios da Lapa, Palmeira e Ponta Grossa. Os proprietários venderam a província de terras improdutivas a esses colonos e já após a primeira plantação, cerca da metade dos imigrantes russos abandonaram a província. Estudos comprovam que levas de grupos famintos desses imigrantes dirigiam-se a pé a Paranaguá para abandonar o Brasil. Este episódio repercutiu negativamente a imagem do Brasil a nível internacional. Os poucos russos alemães que ficaram no Paraná começaram a dedicar-se ao transporte com o famoso carroção eslavo. Na última década do Império, o agravamento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Argentina condicionou a localização de imigrantes no Paraná. O Império providenciou a construção da ferrovia Curitiba-Paranaguá, que logo foi estendida até o Porto Amazonas, ponto inicial da navegação do Rio Iguaçu. Com o início da navegação, desenvolveu-se na região a exploração da erva mate. Para povoar o vale, iniciou-se a partir de 1890 a colonização da margem direita do rio com imigrantes poloneses e ucranianos, visto que a margem esquerda estava em disputa com a vizinha província de Santa Catarina. Surgem então as colônias de São Mateus, Água Branca, Santa Bárbara, Palmira, Rio Claro, Eufrosina, General Carneiro, Cantagalo, Antônio Olinto, Prudentópolis e Mallet. Os primeiros imigrantes europeus chegaram a Ponta Grossa em 1870, trazidos pelo Império Brasileiro. No final do século XIX, novas levas de imigrantes desembarcaram na cidade e se fixaram em pequenas propriedades agrícolas concedidas pelo governo do Paraná. Eram, na maioria, russos alemães, poloneses e alemães. Muitos deles serviram como mão de obra na construção das ferrovias que chegaram à cidade. Aos poucos, os imigrantes foram se integrando à economia e à sociedade princesina. A indústria e o comércio locais surgiram e se desenvolveram a partir dos sobrenomes europeus: Motti, Gambassi, Tillen, Scheer, Pinkowski, entre outros. Mesmo social e economicamente integrados, os imigrantes preservaram traços essenciais, como religião, idioma e hábitos alimentares. Além disso, fundaram diversos clubes sociais, como o Dante Alighieri, o Germânia, o Thalia, o Polonesa, entre outros. Desta forma, mantiveram seus valores e identidade vivos até hoje. Para Ponta Grossa, os imigrantes foram decisivos para atividades culturais, sociais e econômicas em nossa cidade.